Oi, a minha experiência de vida hoje, eu vou começar por uma história que aconteceu comigo. E eu começo perguntando para vocês: vocês já se sentiram tocada pelo Espírito Santo, assim, de forma assim, a vocês dizerem algo que vocês nem sabiam? Assim, aquela coisa de que você explica algo que você não sabia. E, e você está explicando para uma pessoa e aquilo ali não é novo, não só para aquela pessoa, mas para você também. E você fala sem parar e, e não entende, não sabe como você sabia daquilo. Você não sabia daquilo ali. Era o Espírito Santo que estava te dando a resposta naquele momento. Então, uma vez aconteceu comigo. Eu trabalho numa escola e uma mãe chegou para mim e não sei, não me lembro por que motivo, assim, a gente começou a falar sobre imagens. E ela falou, né, comentou que achava muito bonito que a Igreja Católica fazia as obras de caridade. A única coisa que ela não aceitava é porque a Igreja Católica adorava imagens. Então, assim, eu comecei a tentar explicar para ela que a Igreja Católica não adorava imagem e que não era proibido ter imagens em casa. Então eu contei, né, sobre a passagem lá no deserto, né, em que Moisés fez uma serpente de bronze, que o próprio Deus mandou que ele fizesse uma serpente de bronze, né, uma imagem da serpente de bronze, e todas aquelas pessoas que tinham sido feridas, né, pelas cobras venenosas, elas seriam curadas, né, só em olhar para a serpente. Então, falei também, né, das imagens que tem na Arca da Aliança, né, 2 anjos querubins enormes. O Templo de Salomão também, né, é todo revestido de imagens. O verdadeiro Templo de Salomão, não é esse feito por Edir Macedo, mas o verdadeiro Templo de Salomão, segundo a Bíblia, ele é todo revestido de imagem. No altar principal tem 2 anjos querubins enormes de madeira, né, de oliveira, e ao qual a asa de um, né, encontra-se com a asa do outro. Então ele é colocado no altar principal, onde ficava a Arca da Aliança no meio deles. E é onde o pessoal se prostrava para adorar, para falar com Deus, porque Deus aparecia entre aquelas imagens de anjos. Então eu comecei a falar também que Jesus, o próprio Cristo, profetizou que a imagem dele seria levantada no madeiro, né, quando ele falou para Nicodemos que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem também seria levantado no madeiro, para que todas as gerações futuras que aqui nele cresce, né, seriam salvos. Aí eu perguntei para ele, o que foi que Moisés, né, levantou no deserto? Foi uma serpente ou a imagem de uma serpente? E ela disse, a imagem de uma serpente. Então Jesus, nesse momento, quando falava para Nicodemos que a imagem que ele seria levantado no madeiro, ele estava se referindo à imagem dele, né, levantada no madeiro para todas as gerações futuras, né, que olhasse e cresce, né, que o Filho de Deus morreu daquele jeito, né, deu a vida por nós e ele já estaria sendo salvo, né, estava crendo em Deus. Então, assim, essa parte dessa comparação que Cristo fez para Nicodemos, de que a imagem dele, né, ele comparou, né, que ele seria levantado no madeira, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, né, porque todos que olhavam para a imagem da serpente no deserto, né, acreditavam que Deus colocou o poder dele naquela imagem, então eles eram curados, né, do veneno da serpente. Então ele fez essa comparação, tanto para a questão de as pessoas serem salvos, né,
através da imagem dele, como para dizer que a imagem dele seria suspensa no madeiro. Então, por isso, todas as igrejas católicas têm uma imagem, né, no centro, no altar, no lugar dos anjos querubins, né, que tem no Templo de Salomão, tem agora a imagem de Jesus Cristo suspensa no madeiro no centro do altar, como vocês podem, quem é católico sabe, né? Então, tudo isso foi profetizado por Cristo. Então, assim, eu estava falando essa parte, né, da passagem de Cristo, falando com Nicodemos, e comecei a explicar, mas eu não sabia, eu não tinha esse entendimento. Então eu fiquei perplexa, como é que eu estava explicando aquilo para ela? Aquela senhora olhou para mim e disse: nossa, eu nunca vi nenhum católico, ninguém explicar sobre imagens desse jeito. E eu quase que abri a boca e disse para ela: nem eu. Porque nem eu tinha esse entendimento dessa passagem de Jesus Cristo no Evangelho, quando ele falava com Nicodemos. Então, assim, eu estava explicando aquela passagem, não era para ela, somente para ela, estava explicando para mim também, porque eu também não sabia. E quem estava explicando ali naquele momento era o Espírito Santo. Eu me senti feliz e agraciada por essa graça, né? Porque eu tinha vontade de explicar para ela, porque ela disse que o único defeito que ela achava na igreja católica adorava imagem. Então eu expliquei para ela, eu tentei explicar, e o Espírito Santo me iluminou neste momento e me deu uma explicação que ela precisava ouvir e da qual eu também não sabia, mas que eu fiquei, né, feliz por saber disso também e ter entendido essa passagem da Bíblia. Então, por isso, eu conhecia as duas passagens, mas não tinha feito essa ligação sobre o que Jesus tinha explicado. Então, meus irmãos, sempre que vocês forem ler a Bíblia, peçam, né, a orientação do Espírito Santo e entendam, né, segundo a Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, né, como eu acabei de falar, não é proibido ter imagem. É proibido adorar a imagem como se fosse seu Deus, né? A Igreja Católica não adora a imagem como se fosse seu Deus, né? Ela tem as imagens como lembranças, como veneração de alguém que morreu, que foi servo de Deus, como o próprio Cristo, né, que é filho e servo de Deus, Pai Todo-Poderoso, e que ele mesmo profetizou que essa imagem ia ser colocada. Então, as imagens desde o Antigo Testamento é vontade de Deus. Ele mandou Moisés fazer a imagem da serpente, ele mandou fazer a imagem dos anjos querubins para botar na Arca da Aliança, ele mandou o Salomão fazer os anjos de oliveira, as imagens do anjo de oliveira, botar no altar principal. E todo o altar do templo de Salomão, ele é revestido de bois, né, a imagem de bois, representando, são 12 bois representando as 12 tribos de Israel. Então, tudo isso tem uma significação. Claro que não era para o povo de Israel adorar, né? Adorar a Deus, para falar com Deus ali, naquele ambiente, onde tinha aquelas imagens que lembravam Cristo. Mas não era para adorar a imagem. Então, é isso que a Igreja Católica faz hoje. Elas têm as imagens, sim. Elas fazem homenagens diante das imagens, mas não é adorando. Porque adorar é dizer que aquela imagem é o seu Criador, é seu Salvador, como é que se diz? É a sua vida, é tudo na sua vida. E nenhum católico que eu conheça faça isso. Pega uma imagem e diz que aquela imagem é Criador dele, é o Deus dele. Não. Simplesmente, se for uma imagem de um santo, é uma lembrança de um santo, né, que deu a sua vida pela palavra de Deus, pelo Evangelho, que lembra a história dele, né, e fica como uma lembrança para a gente, é um exemplo de vida para a gente, e a imagem serve para isso, para nos lembrar disso. É como você chega num escritório, num consultório de uma pediatra. Então, o consultório da pediatra, ela é
rodeado, né, todo enfeitado de coisas para crianças, para entreter a criança, para a criança se sentir bem, entendeu? Naquele ambiente. Então a Igreja Católica, ela carrega essas imagens, né, tem revestida de imagens, assim como o Templo de Salomão, para que a pessoa sinta a presença de Deus ali, para que ele veja através das imagens, né, exemplos vividos, exemplos de vida, exemplos que tiveram, né, a aprovação de Deus, né, que deram pessoas que deram a sua vida pelo Evangelho, e para criar esse clima, para que você se aproxime mais um pouco de Deus, fisicamente, né, espiritualmente. Agora, você imagina se você entrar em qualquer ambiente que você olha e tem uma imagem do capeta. Eu nunca vi o capeta, mas tem gente que faz a imagem do capeta como se já tivessem visto. Mas aquela imagem feia, horrenda, você se sentiria bem em olhar para aquela imagem? Você se sentiria bem de continuar naquele lugar com aquela imagem horrenda do demônio? Claro que não. Você se sentiria mal, né? Até se arrepiaria, tem gente que se arrepia, né? Então é isso. As imagens, elas servem para isso, para te conectar com um exemplo de vida, com o amor de Deus, com a presença de Deus. Que era para isso que ela servia no Antigo Testamento, porque Deus quando falava com Davi, com Salomão, ele aparecia uma luz entre as imagens, né, na Arca da Aliança, entre as imagens dos 2 anjos querubins de ouro, né? Então é para isso que servem as imagens. Então jamais condene a Igreja Católica porque usa imagens, porque isso é bíblico. E o próprio Cristo profetizou isso. Certo? Então essa experiência que eu queria compartilhar com vocês, que o Espírito Santo, né, me explicou essa passagem da Bíblia, quando Jesus falava com Nicodemos, e eu achei maravilhoso e gostaria de compartilhar com vocês. Tchau, meus amigos, e até o próximo vídeo. Se vocês gostarem, deem aquele like, ou então quiserem fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, podem fazer e eu estarei respondendo para vocês.